Olá, eu me chamo Rodrigo Nunes, sou professor do Colégio SEMAS, Colégio Municipal Arani de Souza, e hoje estamos iniciando o nosso podcast com a temática voltada ao mês da mulher. Eu agradeço a coordenadora Ingrid, a gestora Thelma, pela confiabilidade em mediar nosso bate-papo. Sou homem, parece paradoxal, mas fui ensinado a respeitar as mulheres, fui ensinado por um homem muito simples, que não terminou a 4ª série, mas que tem uma pedagogia familiar exemplar. E eu sou muito grato ao meu pai. Meu pai é um homem que respeita a família. Minha mãe é amada e respeitada em todas as estações e ciclos. Nosso tema é valorização, direitos e enfrentamento à violência contra a mulher. Nós temos aqui convidada nossa gestora, Thelma Leda, que antes de ser gestora e professora, ela é mãe, ela é avó. Seja muito bem-vinda, tia Thelma. Olá, pessoal. Eu sou Thelma, a diretora desta instituição, e acredito que a educação é uma das principais ferramentas para transformar a sociedade e promover a igualdade. Estamos aqui com Melissa, aluna do nosso colégio. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E temos aqui Liliane, nossa convidada. Olá, pessoal. Meu nome é Liliane. Fui convidada para participar desse bate-papo hoje e trazer para vocês um pouquinho da história do que aconteceu com Ivone. É bem doloroso falar sobre o assunto, mas é necessário. Pela realidade que a minha família está vivendo, que eu estou vivendo e que muitas mulheres estão vivendo, né? Então, seja um bate-papo bem construtivo e bem interessante. Sinta-se acolhida na nossa escola. Muito bem acolhida. Obrigada. Eu quero dizer que esta cadeira está vazia, esta cadeira da nossa escola está vazia, porque uma professora que poderia estar aqui hoje foi vítima de feminicídio. A cada 4 minutos uma mulher sofre agressão, seja agressão psicológica, sexual e física. Os gráficos são alarmantes. E para além dos gráficos, os casos ainda são maiores porque nem tudo é notificado. Há muitas subnotificações. No ano de 2025 foram registrados mais de 6.000 casos de feminicídio. E a culpa não é da roupa curta. Se uma mulher vai trabalhar e pega o ônibus e sofre importunação sexual, a culpa não é da roupa curta, a culpa não é da transparência, nem tampouco do batom. A culpa é do agressor. Se uma mulher retorna do trabalho, tarde da noite ou de uma festa, a culpa não é do horário. O horário não é o agressor. A roupa não é o crime. Nós vamos mediando no nosso bate-papo. Eu quero perguntar para vocês o que representa o Dia da Mulher para você, Melissa? O Dia da Mulher não é mais do que uma celebração à mulher. Ele também é uma forma de evidenciar um problema que é latente na nossa sociedade, que é a violência contra a mulher. O Dia da Mulher é uma luta histórica, que reforça a necessidade de garantir direitos e combater desigualdades ainda existentes. E além de tudo isso, mostra a força das mulheres, à medida que o tempo foi passando. A mulher, ela conquistou o seu lugar no mercado de trabalho, nos locais públicos, mas ainda assim nós vemos muita desigualdade. E quando acontece casos como esse que aconteceu com Ivone, a gente se pergunta onde é que estão as políticas públicas, para defender a mulher, para ter, eu falo em questão de leis mais severas, Mas para mim é isso, é um símbolo de força e de resistência da mulher. E como vocês avaliam o papel da mulher na sociedade, o seu papel na sociedade enquanto profissional, enquanto irmã, mãe? Olha, como profissional, assim, eu sou apaixonada pelo que eu faço, sou professora já há alguns anos,
Na verdade, eu sempre trabalhei com criança, minha história foi sempre com o convívio com criança, fui babá e depois professora. Então, assim, nós professores, a gente fala, nós somos prestadores de serviço, né? Nós nos doamos, tudo que nós fazemos é com muito amor. Então, assim, não estou desmerecendo nenhuma outra profissão, mas a gente sabe que o educar é mais do que educar, é o amar, é o acolher, trazer o aluno para si. A gente sabe que cada aluno tem uma história de vida e a gente abraça cada aluno de maneira diferente. Então, assim, como profissional, eu me vejo muito importante, também como filha, como amiga, como irmã. E, assim, minha irmã era espetacular. Eu me inspirei nela, minha carreira, porque, assim, quando eu comecei na educação, a Ivone já tinha um tempo. Então, assim, tudo que Ivone fazia eu achava muito bonito, eu achava lindo. E Ivone foi inspiração para mim. Não só como profissional, mas como irmã, como pessoa, né? E quem teve o prazer de conviver com Ivone sabe a pessoa especial que ela era. Imperfeita como todos nós, né? Porque nós não somos perfeitos. Mas na imperfeição dela era uma pessoa maravilhosa, era uma pessoa muito especial. E tia Thelma, qual o seu papel na sociedade? A senhora que tem uma trajetória linda, que marcou tantas vidas, inclusive a minha. Eu me lembro que em 2017, por um motivo, eu fui demitido do trabalho. E ao retornar, eu passei na casa dela e ela disse, olha assim, você agora será meu filho e minha casa está de portas abertas para você. Não me julgou, me acolheu e assim faz com tantas outras pessoas. Bem, eu acredito que o papel da mulher na sociedade em si, eu vou falar no geral, é fundamental, né? Ele é multifacetado, mas sabemos que ainda há muitos desafios. Nós temos aí uma desigualdade salarial imensa, nós temos aí preconceito muito com relação à mulher, e pior ainda, nós temos a violência que parece que a cada dia ela vem crescendo e a gente precisa dar um basta nisso. E eu acho que a educação ela é fundamental nesse processo. É isso mesmo. E falando de violência, toda essa culpa tem a ver com o machismo estrutural, que o homem acha que tem posse sobre a mulher. Isso é sobre a misoginia. E a partir daqui, eu quero convidar a Liliane a compartilhar a história de Ivone conosco. Quero perguntar também a Melissa, quer fazer algum complemento? Sobre o papel da mulher na sociedade? Eu acho que o papel da mulher da sociedade hoje é muito importante, é de suma importância, porque antigamente existia o estigma de que as mulheres deveriam só permanecer a trabalhos e exercer trabalhos do lar. Mas hoje em dia já existem políticas e leis que ressarcem os direitos das mulheres para ocupar o mercado de trabalho e quaisquer papéis que elas queiram exercer, apesar de que ainda há muito preconceito a ser erradicado. Liliane, sinta-se à vontade para compartilhar a história conosco. Ivone, falar de Ivone para mim é muito fácil. Assim, como eu acabei de falar, Ivone é um ser humano extraordinário. Quando eu falo de Ivone, eu tenho que assim lembrar da Ivone filha, da Ivone irmã, da Ivone como pessoa. E assim, Ivone como filha era maravilhosa. Assim, muito cuidadosa, muito zelosa, como irmã a mesma coisa, e como pessoa, uma pessoa extraordinária. Então assim, Ivone ela se doava, ela gostava muito de ajudar, às vezes eu falava, irmã, mas às vezes pensa muito no outro, deixa de pensar em si, né? Mas ela não, ela colocava as necessidades do outro acima das dela. Então assim, é como eu falei, ela era guerreira, ela era bravia, e assim, ela era geniosa, ela tinha assim, os momentos de mais assim, lutadora, ela não gostava de injustiças. E assim, em se tratando de mulheres que sofriam de violência, ela não aceitava. Então assim, quando nós nos deparamos com essa situação, com a morte de Ivone através dessa violência, foi estarrecedor. Primeiro assim, pelo choque inicial da perda, porque ninguém está preparado para perder uma pessoa da forma que a gente perdeu. E de saber que ela lutava tanto,
Assim, quando ela sabia que um homem estava fazendo algum tipo de violência, e eu não digo só a violência física, porque a gente sabe que existem várias, né? E aí ela ficava, ela aconselhava, né? Já teve casos assim de amigas dela que estavam se relacionando com homens abusivos, e ela ia lá, ela conversava, ela falava. Então, assim, quando a gente se deparou, poxa vida, Ivone partiu dessa maneira. Então, assim, além da gente ter que aceitar, a gente ter que conviver com a situação, com o luto, a gente ainda teve que conviver com essa realidade. Que, assim, quando as pessoas falam, até eu me deparo pensando, falo, poxa vida, o que aconteceu? Né? Ficaram muitas interrogações. E, assim, como profissional maravilhosa, assim, a gente tem Iguaí, tem Tia Thelma aqui que trabalha com ela, vocês aqui à noite, colega de vocês. Também fui colega. E Bicuí, então, assim, ela se doava, tudo que ela fazia era com muito amor. Como irmã maravilhosa, eu passei por um luto há 6 anos, um luto muito forte, assim, que foi a perda de meu esposo em São Paulo. Então, assim, nesse momento, Ivone deixou a carreira profissional dela para me acompanhar. Ela estava no começo da carreira dela no Manuel Lobo, e ela comunicou, né, as donas, que assim, que ela teria que sair, porque ela iria para São Paulo. E ela ficou em São Paulo 3 meses comigo. Então, assim, mas a irmã tem que fazer. Não tem que fazer, porque tem muita gente aí que não faz. Sim. E ela deixou, né? Ela deixou a vida dela aqui e ela foi. E, assim, falo pra vocês, quantas vezes Ivone se passou por mim, que eu não tinha condições, então ela pegava meu RG, ela pegava meus documentos, ela passava por mim para cancelar um cartão, para resolver uma questão sobre o trabalho de Eduardo, sobre a morte. Então, assim... E eu falo uma situação maior, mas assim, situações de cuidado, de aconchego. Meus pais, quando eles se separaram, eu tinha 10 anos e Ivone tinha 15. E nós não pudemos ir com nossa mãe. E assim, Ivone se tornou uma figura materna para mim. Ela se tornou uma figura materna, porque ela com 15 anos, eu com 10. E assim, cuidava de mim muito, 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 muito. Então, e como ser humano... esplêndida, maravilhosa, assim, tanto que foi um choque, né, para todo mundo. Hoje onde eu passo na rua, todo mundo me questiona, todo mundo me pergunta, mas como que aconteceu isso, como que ela deixou? Mas ela não deixou, entendeu? Assim, eles são manipuladores. O Fernando, quando chegou na vida de Ivone, ele se apresentou como um príncipe. Ele era a versão do príncipe encantado. E Ivone muito romântica e muito sonhadora. E o sonho de Ivone era ser mãe. Ela nunca escondeu isso de ninguém. O sonho dela era ser mãe. E, de alguma forma, ele descobriu que o sonho dela era ser mãe, era constituir uma família. E aí... ele, pra mim, assim, enredou ela assim, numa teia assim, de maravilhas, era buquê de flores, era chocolate. Pra vocês terem ideia, Fernando não deixava a Ivone abrir a porta do carro. Entendeu? Então, às vezes, as pessoas falam assim, mas a família não percebeu. Houve um momento anterior à morte dela, uns 2 meses, que ele agrediu ela terminou com ele. E aí ela ficou 15 dias afastada, depois ela retornou, aí a família já não queria mais, a gente não queria. Mas assim, eles são seres totalmente manipuladores, entendeu? E acredito que falam o que a pessoa quer escutar, faz o que a pessoa espera receber. E assim, pra mim era assim, exagerado. Ele era muito exagerado. Era buquê de flor toda semana, era chocolate, era minha princesa. Então, pra mim, tudo aquilo que é muito exagero, muito exacerbado, sobra, entendeu? Mas, assim, como a gente não via ele tratar mal, porque a única vez que a gente soube de agressão foi dessa vez, que ela nos contou, ela não escondeu, ela nos contou que ele fez isso, e ela terminou, mas 15 dias depois ela retornou. E, assim, retornou e ninguém mais queria, entendeu? Então, ele percebeu, porque minha mãe já... Qual é a mãe que vai saber que aquele cara ali agrediu sua filha? E a gente tinha aquele receio, né? Então, mas depois desse episódio, a gente não presenciou mais briga. Ela não falava, ela não relatava. Hoje, após a morte dela, a gente sabe de tudo, né? A gente escuta uma coisa ali, a gente escuta uma coisa lá. Mas da boca dela, a gente não escutava, entendeu? Então, aparentemente... estava tudo bem,
E aí nos deparamos com essa situação que, vou te falar, foi um choque, foi um baque. E ninguém acredita, acho que até hoje, né? Sim. Até hoje ninguém acredita. É assim, é complicado demais a falta. A gente sente falta o tempo todo. O tempo todo. Ivone, assim, eu trabalhava com Ivone. Então eu trabalhava no Manuel Lobo com Ivone. Aí minha irmã encontrava a Ivone pela manhã, a gente ia pro Manuel Lobo junto. Aí depois ela ia pra Ibicuí, aí vinha à noite. Até comentei com o Tia Thelma essa semana que no horário de 5h30, 6 horas, é assim, um dos horários mais difíceis para mim. Porque era o momento que a gente se encontrava a nossa mãe. Ela estava chegando de Bicuí e eu, geralmente, esse horário eu tô saindo para academia, ou encontrava ela na casa de minha mãe, ou então na rua. Ali a gente conversava um pouquinho, eu ia para academia, ela ia para casa para se arrumar para o trabalho. E à noite era rotina. A gente se falava muito pelo telefone. Então, assim, eu perguntava se acontecesse uma novidade durante o dia, eu mandava mensagem, ela também. Então, assim, por vezes eu já me peguei olhando pro celular e falando, vou mandar uma mensagem para a Ivone. Outro dia eu conheci uma pessoa que é também do convívio dela, né? E aí eu falei, poxa, eu vou falar com a Ivone, que eu conheci tal pessoa, até uma professora muito legal, enfim. Aí, aquele estalo, não, Ivone não tá mais aqui. Entendeu? Meu pai, minha mãe, eu não posso nem falar por eles, mas eu mensuro o tamanho da dor, porque eu, como irmã, eu tô destruída. Imagine uma mãe e um pai. E Melissa, qual o papel da escola nesse contexto? O papel da escola é muito importante, pois se a escola promover campanhas de conscientização sobre esses temas, é muito importante, porque além de conscientizar as mulheres de que elas podem estar em uma situação de abuso ou de vulnerabilidade, ou que pessoas ao seu redor podem estar nessas mesmas situações, também conscientiza o homem de que certas atitudes que partem deles não são ideais, não são adequadas e que são errôneas. Pois sabemos que os principais praticantes da violência contra a mulher e das desigualdades contra a mulher são os homens. E é importante que os homens mudem suas opiniões e mudem suas percepções em relação às mulheres para que tenhamos uma sociedade com mais equidade. Qual mensagem vocês deixariam para mulheres que irão nos assistir, que estão passando por um tipo de violência? Se cuidem, né? Ainda ontem eu estava vendo as redes sociais e eu me deparei com um fato, né, nojento, um fato muito triste, quando uma mulher, ela também sofreu feminicídio em Conquista, né? Os pais à procura e hoje esse caso ele foi encerrado. Encerrado talvez para a vítima, né? Mas que para a gente é só um gatilho. Então, assim, que nós mulheres sejamos mais respeitadas, que nós mulheres sejamos mais ouvidas, porque tá aí, é fato, é gritante o que está acontecendo. E a gente não pode mais aceitar isso. Nós estamos no século XXI e ainda deparamos com homens que se acham, homens quando eu digo, que se acham donos da verdade, donos do outro, mas na verdade a gente precisa gritar. Eu acho que nós precisamos nos unir mais, né, que mais campanhas sejam feitas. Então eu acho que, voltando ao papel da escola, eu acho que a escola ela tem um papel muito importante para promover debates, orientar os alunos. Alcança as famílias, né? A escola alcança as famílias. Exatamente, e falar muito desses valores, que é a questão do respeito. Eu acho que a gente precisa falar mais dessa questão do respeito. Então, assim, nós precisamos ser ouvidas. Eu acho que já deu o que tinha que dar, foi gritante, é doloroso, é doído, principalmente para as famílias que passam, não é? A gente acha que está muito longe, mas não está longe, está chegando, e a gente precisa dar um basta nisso tudo.
Tia Thelma, quando você fala isso, é assim, é estarrecedor, porque quando a gente vê a notícia no jornal, no Instagram, a gente acha que Está distante de que nós, está né? distante, não porque a gente é melhor, Sim. não porque a gente é especial, mas a gente não espera que aconteça com a gente. E a gente só imagina a dor que aquela família, que aquela mãe, que aquele pai, que aquele filho que perdeu aquela mulher está sentindo, mas não. Porque quando acontece no seio da sua família, quando acontece com você, assim, na sua família, é que você vai mensurar, que você vai ter ideia do tamanho da dor, do tamanho da falta, porque é revoltante você perder uma pessoa da sua família e você saber que você perdeu, assim, pelas mãos de outra pessoa, entendeu? E com tamanha crueldade, com tamanha covardia. Então a gente só imagina. Mas quando é com você, é com sua família, aí você entende que um pedaço seu foi embora. De certa forma, um pedaço seu morreu. De certa forma, não, um pedaço seu também morreu. E assim, Lili, eu acho que o que mais nos deixam tristes são os comentários, né? Os comentários. Os comentários e que a gente precisa ter cuidado com o Olha, que a gente comenta. assim, diretamente pra mim, nunca falaram. Mas assim, eu já escutei de tudo. E eu já escutei até uma pessoa falar assim, se ela tivesse sozinha, isso não teria acontecido. Então quer dizer que hoje a mulher, ela precisa viver sozinha, porque aparentemente os homens viraram monstros que você não pode se relacionar. Sim. Entendeu? O que parece é isso. Assim, o que me deu a entender foi isso. Porque assim, ela teve, ela foi casada há muito tempo, depois ela se separou, e aí, antes de Fernando, ela teve 2 relacionamentos sérios que não deram certo. Aí, a pessoa tá falando assim, porque depois começou com um, deu certo, começou com outro, deu certo, foi com esse e morreu. Parecendo que a morte dela, que foi culpa dela. E a vítima nunca é culpada, né? Não. O corpo da mulher não é A um vítima, convite. não, em hipótese alguma. Então, assim, pelo sonho dela, parece que o preço a se pagar, pelo sonho de ser mãe, pelo sonho de ter uma família, de constituir uma família, foi a vida dela. Como se ele, né, que foi quem fez o ato, como se ele não fosse o culpado, como se a culpa fosse dela. Eu já escutei de tudo, só que não chegaram para falar para mim. Eu jamais serei mal educada, mas eu vou defender. Se posicionar. E não deixar. E assim, não é porque minha irmã defenderia qualquer mulher, porque eu sou mulher. A gente é mulher, a gente tem que se doer, tem que se unir. Entendeu? Então, assim, chega de discriminação, chega. Pra mim é uma falta de respeito, com a vítima, com a memória da vítima e com a família. Chega dessa Entendeu? herança do patriarcado, do homem ser só ter posse sobre a mulher. Nós falamos isso no início, da misoginia, e nós precisamos denunciarmos sempre. Outra coisa também, assim, acho não, os pais, seus filhos pequenos, ensinar, né? Sim. Sempre estar conversando, falando a forma que a mulher deve ser tratada. A menina também saber que ela tem que ser bem tratada, que ela tem que ser acolhida, entendeu? Então, assim, a formação, o papel da família é fundamental na construção do pensamento daquela criança enquanto menina, enquanto menino. As escolas, né, promoverem mais palestras, para que a mulher entenda que a violência, ela não é só a violência física. Sim. Porque assim, não começa com tapa, nem sempre vai começar com tapa, entendeu? Então assim, aquela piadinha, é um empurrão aqui, é o ciúme da roupa curta, é o ciúme às vezes até do parente, às vezes até da família, né? E aí, às vezes, afasta aquela mulher dos amigos. Então, não é só violência física. A violência moral, é a violência verbal. Então, estarem atentas a esses sinais, entendeu? Porque eu acredito que quando chega no nível de violência física, é porque outras já aconteceram. E, às vezes, aquela mulher não percebeu. Então, assim, fazer palestras para ir conscientizando as adolescentes, informando o cidadão. E, quanto às políticas públicas, leis mais severas, né? Teve um país, agora eu não me recordo qual, que foi aprovado pena de morte para o feminicida. Aí, talvez você pense, ela já está sendo radical. Com a dor que eu sinto hoje, que a minha família sente, para mim, eu não estou sendo radical.
E assim, não só eu, muitas famílias, como a tia Thelma acabou de falar. E hoje, quando você assiste o jornal, de 10 casos, 9 é feminicídio. Você entra no Instagram, feminicídio. Parece que virou o mal do século. Entendeu? Então, eu acredito que enquanto as políticas públicas não pensarem em leis mais severas, a mulher vai estar sempre à mercê desses homens. Importante dizer também, respeitando o credo de todas as mulheres que estão assistindo, que a violência também acontece dentro das igrejas. Com certeza. E precisa ser denunciada. Precisa ser denunciada. Pouco tempo antes de Ivone falecer, acho que uns 20 dias antes, o bispo Bruno Leonardo estava falando muito sobre isso. E ele estava falando dentro da igreja, inclusive ele foi assim meio que cancelado, sabe? Porque às vezes, não, porque na igreja as pessoas são evangélicos, ou assim, não estou colocando religião, a gente não está falando disso, né? Mas às vezes porque o casal está ali na igreja, aquilo não vai acontecer. Pode ser que aconteça assim de forma velada, entendeu? Então ele falou sobre isso, estava falando sobre isso, e aí eu assisti aquilo, fiquei pensando. Outro caso também que me chamou muita atenção foi aquela menina de São Paulo, Tainara, que foi morta, que foi arrastada, que primeiro ela perdeu as pernas e aí depois ela ficou um tempo. E aquilo me chamou a atenção de uma forma tão grande, pela crueldade, por tudo. E assim, um mês depois, acho que nem 2, Ivone veio a falecer. E engraçado que às vezes a gente pergunta assim, meu Deus, o que está acontecendo com o mundo, né? As pessoas estão ficando mais frias. E isso deixa a gente triste, muito triste, porque assim, a gente precisa acreditar, né? Deus nos criou a imagem e semelhança, então assim, o porquê disso tudo, por que cada dia que passa a gente escuta mais e mais casos desse tipo. A questão dos comentários também, como vocês estavam falando, é muito difícil lidar. Às vezes eu acho que é até uma falta de empatia das pessoas, porque além da família ter que lidar com a falta, com a dor, a gente tem que lidar com todo tipo de comentário. Assim, eu não vou citar aqui, mas todo tipo de comentário, e as pessoas falam para minha mãe sobre como é que ela estava no dia, como que não estava. Teve a exposição de foto dela também, que assim, meu Deus do céu. Eu não vi no dia, mas minha mãe viu, uma pessoa acabou compartilhando sem querer, depois ela até conversou com minha mãe, pediu desculpa e tudo. Então, a gente lida com a dor, a gente lida com a perda, e aí a gente ainda lida com essa exposição, né? A exposição de fotos, e acho que falaram de um vídeo, não sei, e a falta de respeito, e aí vem os julgamentos. Mas é como eu falei, se chegarem a falar para mim, eu vou me posicionar e eu vou defender, porque era minha irmã, assim como qualquer outra mulher eu defenderia. Né? Porque a culpa nunca é da vítima. Não importa o que acontecer, não importa se for uma traição, se for um roubo. Eu estou nos extremos, não importa. Ninguém absoluto tem o direito de tirar a vida de ninguém. Ele não tinha esse direito, assim como todos os outros. Entendeu? Então nada vai justificar. Eu acho que assim, os senhores da razão aí devem repensar, ter empatia e ter respeito pela dor da família e pela memória dela. Sim. Liliane, muito obrigado por atender o nosso convite. Sinta-se acolhida mais uma vez pela nossa escola, pela nossa coordenadora. Agradecer a Melissa, agradecer também a nossa coordenadora, a Ingrid, pelo esse projeto pedagógico, que também foi elaborado por ela. E nós vamos encerrar por aqui. O colégio preparou, na pessoa da gestora, uma lembrancinha. Eu também queria agradecer a vocês pela oportunidade, assim, pela iniciativa de estar falando sobre um tema que é recorrente, que a gente precisa falar. Então, parabéns para a escola pela iniciativa de estar falando sobre esse tema que é muito importante no mês, né, que se comemora o mês da mulher, pela homenagem por Ivone. Ela amava isso aqui, ela amava vocês, ela tinha um carinho muito especial por vocês, pela escola. Então, assim, muito obrigada. Eu também agradeço a todos vocês. Eu tenho certeza que de onde ela tá cuidando da gente de alguma forma. De alguma forma, Ivone está cuidando da gente. E de alguma forma ela está muito feliz. Assim, com a força, porque é difícil continuar. É muito difícil. Mas a gente não pode parar.
Infelizmente, a gente não pode parar. E eu ouvi uma frase uma vez que eu vou carregar o resto da vida comigo. Não importa em quantos pedaços seu coração está despedaçado, o mundo não para você. Então, assim, você está destruído, mas você tem que continuar. Você tem que trabalhar, porque, assim, as pessoas, elas dependem de você, né? Tem pessoas que dependem de você, tem pessoas que acreditam em você. E como eu falei na missa de 7º dia de Ivone era muito forte. Ivone era muito forte. Então, assim, pela força que ela tinha, nós vamos ser. É difícil, mas a gente vai ser. E eu acredito que de alguma forma ela está vendo e ela está muito orgulhosa da gente. Assim, como você falou, Lili, falar de Ivone não é difícil, né? Ivone foi uma profissional de excelência, né? Nós pudemos compartilhar momentos muito bons com ela. O legado que ela deixou, com certeza, irá, sabe, perpetuar na vida daqueles que passaram por ela. Então, assim, o município, a escola ganhou muito com a passagem de Ivone. Então, assim, não tem como não deixar de se emocionar de falar de Ivone. Né? Ivone foi uma guerreira, né? E às vezes a gente se deparam falando, quantas e quantas vezes eu chego para você, Ivone, aí eu paro e falo, mas assim, é porque assim, Ivone fez parte, ela faz parte, né, do nosso dia a dia. E dizer para você que tudo que a gente for falar aqui não vai dirimir a dor de vocês. Né? Mas o que a gente pede é que Deus possa amenizar um pouquinho, porque não é fácil, a gente sabe que não é fácil, não tem como não emocionar. Eu converso muito assim com minha mãe, até ontem mesmo eu cheguei da zona rural, porque assim, os pais separados, né? Então assim, meu pai também é destruído. Ele não é muito de falar, mas assim, meu pai sentado, cabisbaixo o tempo todo, a forma de falar dele é aquela, né? Aí, há uns 15 dias atrás, que ele falou pra mim, ele falou assim, meu filho, eu tô destruído. Gente, aquilo acabou comigo, entendeu? Que ele não é de verbalizar. Minha mãe não, minha mãe é de falar mais. Os primeiros meses, todo dia cedo eu chegava, minha mãe estava chorando, e meu pai não. Mas assim, eu converso muito com minha mãe, eu falo, mãe, Deus é Deus. A gente tem que assim, que entender que ele não perdeu o controle da situação. E fé, porque se a gente não tiver fé, a gente não consegue. Eu vou falar para vocês, quando Ivone faleceu, eu fiquei uma semana sem conseguir orar. Em total estado de revolta. E assim, aí eu tenho uma tia, ela falava assim para mim, nega, Deus, desculpa, Deus ele não entra se tu não abrir a porta. Então, assim, entra no seu quarto e conversa com Deus, pede perdão, ele vai te entender. Porque você precisa dele. Mas eu fiquei uma semana que e assim, eu tenho uma rotina espiritual de oração todos os dias. E assim, sou apaixonada por Deus. Eu sei de tudo que Deus fez na minha vida. No primeiro luto que eu passei, também não foi fácil, né? E engraçado que quando eu perdi Eduardo, meu esposo, eu achava assim que eu nunca mais ia passar por uma dor tão grande. Queria eu estar enganada, né? Mas agora o sangue puxa demais, minha irmã. E quando eu descobri que Ivone tinha morrido, em primeiro lugar, aquele choque. Eu não queria acreditar. E em segundo, aí a revolta, e vai passando os dias, quando as pessoas falam de luto, que é o tempo, realmente é o tempo. O tempo, ele ajuda. O problema é o que você passa durante esse tempo. Porque assim, eu falei para minha mãe, voltando, vai chegar um momento que a gente vai lembrar de Ivone com menos dor, né? Todos nós, assim.
apesar de, pela situação que ela foi, que a Ivone foi no Chile, Ivone não morreu, Ivone foi tirada da gente de forma muito cruel. Mas vai chegar um tempo que a gente vai lembrar com menos revolta, com menos dor, com mais saudade, né? Mas por enquanto, ainda assim, é muito doloroso. E o que eu peço a Deus, pelo ser humano, pela pessoa que ela era, eu sei que ela está em um bom lugar. Eu sei que ela está em um bom lugar, né? E assim, que Deus nos dê força, nós enquanto família, vocês enquanto amigos. Eu encontro gente na rua todo dia, todo mundo me fala. Assim, bom lembrar disso. Da mesma forma que a gente escuta alguns comentários que não são legais, a gente escuta muita coisa linda. A gente escuta muita... Eu recebi tanta mensagem de gente... Assim, quando Ivone faleceu, o meu Instagram não parava. Todo mundo assim, mandando convite e aí mandando mensagem, falando da pessoa que ela era. Olha, eu era amiga de Ivone, olha, eu conheci a Ivone, olha, Ivone era maravilhosa. Então, assim, da mesma forma que a gente escuta coisas muito ruins, a gente escuta coisas muito boas. Quando Ivone faleceu, logo 7 dias depois, a gente fez a passeata e foi lindo. Foi doloroso, mas foi lindo. Porque, assim, rostos que eu não conhecia, rostos que eu não via, que eu não sabia que existia, assim... E estava lá, do nosso lado, nos amparando, nos abraçando, fizemos aquela passeata, assim, e eu quero agradecer de novo, já agradeci, mas agradecer novamente, viu? Muitas pessoas, aquelas que estiveram do nosso lado, as que estão até hoje, o cuidado, a mensagem, o carinho, o afago. É como Tia Thelma fala, de repente as pessoas acham assim, não tem palavra que eu falo, mas assim, aquele carinho, aquele apego, de repente se você não tá bem, porque o luto é diário, é uma luta diária, entendeu? Um dia você tá bem, no outro você não tá, você tá bem aqui, daqui 2 minutos você não tá, acontece a situação, vem na mente, mas assim, lá na escola mesmo, Manuel Lobo, poxa vida, minhas colegas, tinha até uma minha colega lá no Manuel Lobo, então, no dia que eu voltei foi muito difícil. Oh, Jesus, muito difícil. Mas assim, todo mundo me abraçando, todo mundo me acolheu muito, muito na rua. Minha mãe também recebe muita mensagem. Então, assim, é de onde a gente tira a força. Primeiramente de Deus. Primeiramente de Deus. Segundo, da força que a gente sabe que ela tinha. Terceiro, do carinho, do afago, do afeto, do abraço, as palavras acolhedoras. E é difícil, mas a gente precisa viver o luto para não viver luto, né? Então, novamente agradecer a vocês. Ivone amava vocês, amava tudo isso. Ivone amava viver. Nel, aluna do 9º ano, participar desse bate-papo aqui. Como foi para você? Foi ótimo, foi esclarecedor e foi um bom bate-papo, pois podemos compartilhar as ideias. E compartilhar um pouco da experiência de cada um em relação à mulher na sociedade. Então foi realmente muito bom e muito esclarecedor.